Unidade no casamento. Como construir essa unidade? A gente achou necessário fazer esse vídeo, né, pra gente conseguir fechar essa série sobre o tema unidade, né? E aqui a gente fez um desenho, né? Inicialmente, um casal que ele está casado, tem Deus no casamento, porém, eles estão distantes um do outro porque eles estão distantes de Deus. Sim. E o outro? Quanto mais, né, cada um se aproxima de Deus, mais eles se aproximam um do outro. Isso. E isso não diz respeito só ao casamento, mas diz respeito ao próprio reino. E aí a gente vai ler alguns versículos aqui rapidamente que mostram, né, que o casamento e a igreja, eles merecem o mesmo tratamento, os mesmos princípios aplicáveis a um é aplicável ao outro. Então, eu vou ler aqui primeiro João 17, do 21 ao 23. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste, e que os amas tanto quanto me amas. E Efésios 5, dos 31 ao 33. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, eu volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Então a gente percebe que os próprios versículos, eles apontam para uma unidade. Essa unidade, ela não é conseguida sem antes estabelecer um alinhamento, os dois estarem numa mesma sintonia. Sim. Voltados para um mesmo local, voltados para a mesma direção. E aí, dois pontos se tornam uma reta quando unidos pelo alinhamento. E aqui a gente percebe os filhos, né, dentro do casamento. E esse alinhamento ainda não é a etapa final. A etapa final seria a própria unidade, que é quando a gente pega, e obrigado, querida, a gente pega e olha essa reta de uma outra perspectiva, da perspectiva de Deus. E a gente percebe que os dois já não são mais dois, e sim um, numa perfeita unidade. E quando Paulo, né, meu bem, fala em Efésios, que você leu, no Efésios capítulo 5, ele pega e fala, todos esses princípios que eu estava falando, não é sobre a igreja, mas sobre o casamento. Sim, e é interessante que aí, nisso, a gente entende um pouco, né? Quem somos nós para entender tudo? Mas assim, um pouco do que o Senhor quis nos falar sobre o casamento, né? Sobre o próprio reino, como se a gente estivesse aqui fazendo um treinamento de como nós seremos um com Ele, né? Se a gente não experimentou isso aqui, como que a gente pode compreender, como que a gente pode realmente manifestar isso, né? Quando estivermos na eternidade. Exatamente. Então, o casamento é a forma mais pura, é a forma mais que Deus encontrou, da forma mais fácil de treinar o homem para que ele possa, assim como a igreja vai casar com ele, Sim, com o Senhor, o homem casa com a mulher aqui e vive essa unidade. Então, como que a gente vai viver a unidade no reino se a gente não experimentou essa unidade aqui, na nossa casa, no nosso casamento? Nosso casamento é o relacionamento mais profundo, né, que nós vamos ter aqui nessa terra. Tanto que em vários lugares a gente vê falando essa ordem de importância, que a primeira coisa mais importante na vida de uma pessoa é você aceitar a Cristo como seu Senhor, e a segunda é com quem você vai se casar. Isso.